E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira uma lei de Rondônia que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas do estado. Na decisão, o ministro disse que o risco de sua imediata aplicação, calando professores, professoras, alunos e alunas, é imenso e, como tal, justifica a atuação excepcional deste tribunal. Agora, a liminar será encaminhada ao plenário da Corte, mas até uma decisão segue valendo. Fachin disse que a adoção da linguagem neutra tem sido frequente, sobretudo em órgãos públicos de diversos países e organizações internacionais, e defendeu que nas escolas deve imperar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Segundo o ministro, sendo esse o objetivo da linguagem inclusiva, é difícil imaginar que a sua proibição possa ser constitucionalmente compatível com a liberdade de expressão. Augusto. É o poder moderador. Está aí, eles estão se metendo em tudo. Se metem em tudo, e sempre numa direção. Tá? É um poder moderador, o poder moderador exercido pelo imperador, mas ele é por uma direção, ora para outra. Este sempre é contra o que lembra o governo, qualquer coisa que lembre o presidente Bolsonaro, eles são contra. Então é um poder moderador, além de brutal, tá assumindo essas feições, ele pende para um lado só, sempre. Então é parcial. Precisa acabar imediatamente. Nós até falávamos aqui, né, Ana, sobre essa lei aprovada lá em Rondônia, na época da aprovação, mas agora, mais uma vez, entrou em cena o Supremo Tribunal Federal. Ana. E mais um dia que não conseguimos aí não trazer o STF e suas aberrações, né, Vitor, a nossa pauta aí, infelizmente. É o que Augusto disse, eles se metem em absolutamente tudo e nós não temos mais um sistema presidencialista, sequer semipresidencialista, como o Toffoli disse ontem, né? Não temos praticamente a liberdade para opinar sobre várias coisas no país e hoje sabemos por quê. O STF coloca sua caneta em absolutamente tudo e num assunto aí que deveria ser pertinente à sociedade. A sociedade quer discutir essa linguagem neutra, absurda, essa bobagem, porque não tem outro nome, né? Que discuta, então, que vire lei ou não através do caminho correto, né? Das casas que promovem aí a interação das legislações e não essas canetadas aí que a gente vê. Eu convido o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a ver uma entrevista espetacular da professora de português Cíntia Chagas, se eu não me engano, semana passada, aqui no Pânico da Jovem Pan, e que ela explica com muitos detalhes por que essa linguagem neutra de inclusiva, ela não tem absolutamente nada. Aliás, é o oposto, né? Ela exclui pessoas com alguma deficiência cognitiva, com dislexia, por exemplo. É uma entrevista muito rica em detalhes, né? Detalhes técnicos, inclusive, sobre a nossa língua. E a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Essa linguagem neutra aí é uma bobagem que a gente tem que repelir com todas as forças e ter mais respeito, né, à nossa língua portuguesa, que é maravilhosa. 1 minuto e meio, Fiuza. Mas o Fachin agora é ministro do Supremo. Eu quero saber se o Fachin se tornou, a partir dessa decisão, se ele se auto-intitula ministro do Supremo. Se ele não é ministro do Supremo, eu não entendo o ponto dele. Na verdade, eu entendo, isso é uma profunda ignorância. Estávamos falando, né, da manifestação contra o touro de ouro. Ignorante. Esta decisão, né, rebuscada do Fachin, por ignorância. Você não muda o idioma com uma canetada, Luiz Edson Fachin. Você quer propor uma reforma ortográfica, você propõe. Mas, só para comentar o comentário anterior da Ana, sobre essas caricaturas aí ideológicas, né? E é só um detalhe que o comentário foi ótimo, mas eu me referi ao Boris Johnson como aquele que alega ser o conservador e não ao Macron, né? E na prática, e o Macron, como a Ana disse, é o atucanado, né? É aquele que afeta aquela social-democracia, mas na prática dá no mesmo, porque são ambos frouxos e vassalos da China.